Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, é uma questãozinha do Colégio Militar de Fortaleza do ano de 2024. Então vamos lá, né? Dois adolescentes estavam disputando o desafio do bambolê. O desafio se passa da seguinte forma: aquele que passar mais tempo com um bambolê girando sobre o corpo, sem deixá-lo cair, será o vencedor. Após algumas tentativas, percebendo que os dois tinham a mesma habilidade, um deles, que era fascinado por matemática, sugeriu o seguinte desafio: calcular a área da interseção dos bambolês, quando colocado os dois bambolês do mesmo tamanho sobre o solo, de forma que um bambolê passasse pelo centro do outro, como mostra a ilustração abaixo. Desprezando as espessuras dos bambolês e considerando que os bambolês são circunferências perfeitas, qual a área aproximada da região mencionada, sabendo que o diâmetro de cada bambolê é igual a 200 centímetros? Então, gente, vamos lá, né? Qual que é a ideia aqui, certo? A ideia aqui é a gente calcular essa área sombreada, né? Aqui no meio, e a distância de C1 até a extremidade aqui, ó, equivale ao raio, tá bom? Que tanto o C1 como o C2, né, eles estão nos centros e os bambolês têm o mesmo tamanho, né? Tem o mesmo raio. Então, vamos lá, né, tentar abrir aqui essa questão aqui, certo? Ó, a ideia, gente, é a gente escrever essa figura como sendo triângulos. Olha só, eu peguei aqui a figura original, né? E eu desenhei aqui dois triângulos equiláteros, tá bom? Peguei aqui a linha que une, né, C1 até C2. E aí eu liguei de C1 até essa extremidade aqui de cima, ó, o ponto de interseção, e também do C1 até a extremidade de baixo. Gente, isso aqui é um triângulo equilátero, por quê, né? Porque os dois círculos têm o mesmo raio, tá bom? E C1 até a extremidade equivale a esse raio também. E a distância C1, C2 também equivale ao raio, tá bom? Porque o C1 está no centro, né? O C2 também está no centro e o raio são iguais. Aí vamos lá. Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, em dois triângulos, a gente tem, né, esses dois triângulos, ó, um preto e outro vermelho. Eles são equiláteros. E além deles, a gente ainda tem essas quatro regiõezinhas circulares, tá? Ó, que eu fiz esses pequenos risquinhos aqui de azul, certo? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai calcular a área dos dois triângulos e os quatro setores, tá bom? Então, essa é a ideia da nossa questão. Então, vamos lá, né? Tentar fazer ela. Olha só, eu até escrevi aqui, ó. Note que a área procurada pode ser dividida em dois triângulos equiláteros, de lado igual a 100 centímetros, né? Porque o diâmetro vale 200, né? E quatro regiões circulares. E aí a gente vai ter, ó, que os ângulos vermelhos e os ângulos pretos, eles medem 60 graus. Por quê? Porque são triângulos equiláteros, né? Propriedade de triângulo equilátero é que os ângulos medem 60 graus, né? Todos os três ângulos. Aí a gente vai ter, ó, as seguintes coisas, ó. Para a área do triângulo equilátero, né, a gente tem uma fórmula para isso. Que fórmula é essa? Então aqui, ó, A é igual a L quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, tá bom? Sabendo que o lado, né, do triângulo mede 100, então a gente vai ter a seguinte conta, ó, 100 quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 100 ao quadrado, gente, é 10.000, certo? 10.000 sobre 4 dá 2.500. Então pronto, a área do triângulo, certo? A área de um triângulo, né? Qualquer um dos dois aqui. A área de um deles mede 2.500 vezes a raiz de 3. Aí a gente tem que lembrar que a gente tem dois triângulos, né? Aí, ó, seguinte, como é que a gente calcula a área da região circular, né? Olha só, gente, antes de fechar o triângulo, se vocês observarem aqui, o que a gente tem é um setor circular, certo? Ó, o que a gente tem aqui é um setor circular. E qual é o ângulozinho desse setor circular? É justamente o ângulozinho de 60 graus, tá bom? Esse ângulozinho bem aqui, ó.
É um ângulozinho de 60 graus, né? Que equivale ao ângulo preto lá do triângulo ali que eu desenhei, certo? Então a gente tem esse setor circular, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer, né? Qual que é a ideia? A ideia de encontrar a região é o que? É você calcular o setor circular menos a área do triângulo, tá bom? Então, de novo, você vai calcular a área do setor circular todinho e aí você vai retirar a área do triângulo. A área do triângulo a gente acabou de calcular quanto que dava. Dava 2.500 vezes a raiz de 3. Então, a gente vai calcular o setor circular e aí subtrai a do triângulo. Então, vamos lá. Observe que a área de uma região circular é igual à área do setor circular, né, subtraída da área do triângulo. Aí eu escrevi isso aqui nessa para ficar bem mais claro, né? Aí a área do setor circular de raio 6. Aliás, não é nem raio 6, né? Raio 100, né? Desculpe que tá errado. Não é 6, né? É 100. Digitei errado aqui. A área do setor circular de raio 100 e o ângulo de 60 graus é quem? A área do setor πr ao quadrado sobre 6. Aí você pode até se perguntar, Iago, de onde foi que surgiu esse 6 aqui? Gente, porque a circunferência completa tem 360 graus, né? E aí, o que a gente tem aqui, ó, é um ângulozinho de 60 graus, certo? Então, para sair de 360 e chegar em 60, o que a gente faz, né? A gente divide por 6, beleza? Então, né, a ideia aqui é o que? É você pegar a área da circunferência inteira, que equivale aos 360 graus, e dividir por 6, que aí você vai encontrar a área do setor circular de 60 graus, tá bom? Então, essa é a ideia. É por isso que a gente dividiu aqui por 6, tá bom? Então, vamos lá. Π raio ao quadrado sobre 6, π vezes o raio, né? O raio é 100, né? 100 ao quadrado sobre 6. Aí 100 ao quadrado dá 10.000. Mas aí, gente, eu não consigo dividir 10.000 por 6, né? Então eu faço só uma simplificação. É 10.000 por 2, tá bom? 10.000 por 2 dá quanto? Dá 5.000. E o 6 por 2 dá quanto? Dá 3, certo? Então a área do setor é a área do setor, tá bom? A área do setor é π, aliás, é 5.000 π sobre 3. Continuando aqui, gente, teve um pequeno probleminha técnico, né? Mas vamos que terminar aqui a questão. Então, ó, a área do setor circular é 5.000 π por 3, né? E agora a gente tem que retirar a área do triângulo, né? A área da regiãozinha, lá, aquele cantinho ali, é 5.000 π por 3 menos 2.500 vezes a raiz de 3. Aí aqui fazendo MMC, né? 5.000 π menos 7.500 vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 3, né? Aí fazendo aqui as substituições, ó, 5.000 vezes 3,14 menos 7.500 vezes 1,7 sobre 3. Aí aqui a multiplicação vai dar o quê? Vai dar 15.700 menos 12.750, tudo isso sobre 3, dá 2.950 sobre 3 centímetros quadrados, né? Porque isso aqui é área. Então, gente, aqui ó, é a área da regiãozinha, né? 2.950 por 3. Aí, pelo que eu tinha escrito aqui, ó, a gente tem dois triângulos equiláteros, né? E quatro regiões circulares. Então, a gente tem que fazer essas substituições. Então, dois triângulos equivalem a quanto, né? Equivale a 5.000 vezes a raiz de 3, né? Porque um triângulo é 2.500 raiz de 3, né? Então, dois triângulos é 5.000. Aí vai ficar 5.000 vezes 1,7, que dá 8.500. As quatro regiões é 4 vezes 2.950 por 3, né? Que dá 11.800 por 3, que dá aproximadamente igual a 3.933,3, certo? Tudo isso aqui, gente, é em centímetros quadrados. E aqui, né, tá aqui a importância de você colocar a unidade de medida, né? Porque aqui no final a gente ainda tem que fazer uma substituição, aliás, uma transformação, né?
Aí aqui a gente vai ter, ó, a área total, né? A área dos dois triângulos e das quatro regiões. 8.500 mais 3.933,3 vai dar 12.433,3 centímetros quadrados. E isso daqui equivale a 1,24 metros quadrados. Aí só para terminar, né, eu até coloquei aqui, ó. Observe que para transformar centímetros em metros, dividimos por 100. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, dividiremos por 10.000, né, que é o 100 ao quadrado, tá bom? Então, essa transformação, ó, daqui, né? Que é só para terminar, tá, gente? Que é só curiosidade. Esse passo daqui para cá é dividir por 10.000, certo? A vírgula vai para a esquerda, quatro casas. E é isso, gente. A nossa resposta aqui, ó, é 1,24, que no caso é o item E. É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, comente aí, né, se você achou interessante, né, esse jeito de resolver essa questão. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. Vai ter outros vídeos para isso. E é isso, pessoal. Até a próxima.